Salve, salve família tricolor! Vamos começar o vídeo de hoje. Pedir para você se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar o vídeo e comentar. E também seguir a gente no Instagram. Exatamente, eu tô com uma página no Instagram com o mesmo nome do canal, Eterno Tricolor News. O link da página tá aí na descrição, então segue lá no Instagram também. E bora falar da partida de ontem, onde o São Paulo empatou em 1-1 com o Ceará. A partida foi uma partida equilibrada, partida para 1-1 mesmo, né? O São Paulo tomou um gol com 3, 4 minutos de jogo, onde o Pedro Henrique, se eu não me engano, consegue receber uma bola nas costas do Igor Vinícius. Aí ele recebe e cava por cima do Rafael, né? O Igor Vinícius horroroso novamente, mas daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre o Igor. E o São Paulo no primeiro tempo assim conseguiu jogar, porém não foi tão criativo, né? Algo que o São Paulo não está conseguindo ser muito criativo. E ontem novamente não foi tão criativo assim, mas conseguiu um gol num cruzamento onde o Rian Francisco consegue cabecear e empatar, né, pro tricolor. Para mim, o resultado não foi tão ruim, já que o Ceará não perdeu em casa ainda, né, no Castelão esse ano. Então a gente consegue um empate dentro da casa do Ceará. Poderia ser um resultado um pouco melhor, só que o desempenho do São Paulo novamente não foi ruim. Como eu vinha dizendo, a gente tem 5 empates no Brasileiro e uma vitória. Porém, o único empate que a gente teve no Brasileiro, que o jogo foi ruim, foi contra o Sport, né, na primeira rodada em casa. Tirando esse jogo contra o Sport, contra o Atlético a gente jogou bem, contra o Cruzeiro a gente jogou bem, contra o Botafogo a gente podia ter ganhado, contra o Ceará a gente podia ter ganhado, e a gente ganhou do Santos, né? Então, a gente teve esses 4 empates que a gente poderia ter ganhado, e contra o Sport, que foi um empate ruim. Sim, foi um desempenho ruim do time, né? Mas falando do jogo de hoje, vamos diretamente já para as notas dos jogadores. Rafael ficou com nota 6, até porque não teve que fazer nenhuma defesa ontem, né? Tomou o gol de cavadinha, mas não comprometeu muito no jogo, né? Por isso ficou com essa nota. Igor Vinícius, -2 Igor Vinícius, né? Tudo que ele tentou na partida, ele errou. O gol do Ceará saiu pelas costas do Igor Vinícius, né? Novamente, mais um jogo horroroso do Igor Vinícius. Por isso eu entendo quando o Zubeldia coloca o Ferrarese de lateral, porque o Igor Vinícius não dá mais, né? Então, pensando sobre isso, por que o Zubeldia não sobe o Mike para dar uma oportunidade pro Mike? Porque eu acho que se desse oportunidade pro Mike, tem chance do Mike até roubar a titularidade do Cedric, né? Tem chance sim. Eu acho que o Mike ele conseguiria sim roubar essa titularidade do Cedric. E ainda o Igor Vinícius não vai renovar com o São Paulo porque quer jogar no exterior, quer jogar lá fora. Do jeito que ele vai jogar no Cazaquistão, jogando futebol horroroso desse. Ferrarese e Sabino, ambos ficaram com nota 5, ontem não comprometeram na partida, né? Não teve tanta jogada assim que eles tiveram que tirar a bola, então 5 para eles. Enzo Dias, 5,5, né? Tentou algumas jogadas ali pela lateral subindo, mas não conseguiu todas, por isso 5,5. Alisson ontem para mim fez uma partida um pouquinho abaixo das partidas que ele vem fazendo, mas conseguiu fazer a função dele corretamente, exercer a função de volante, porém foi um pouquinho abaixo. Nota 6 pro Alisson. Bobadilha, para mim foi um dos melhores no primeiro tempo, né? Ele ainda erra um pouco, mas ele estava tentando ser o cara do setor de criatividade. Ele estava tentando criar algumas coisas ainda. 6,5 pro Bobadilha. Lucas Ferreira. Ontem não foi espetacular, mas também tentou algumas coisinhas. Por isso mesmo ficou com nota 6. Luciano. Ficou com nota 3, mas poderia ficar com notas mais baixas. Porque o Luciano de meia não dá, né? Não dá pra ver o jogo com o Luciano de meia. Quando você entra com Igor Vinícius na lateral direita e Luciano de meia, você entra com 2 jogadores a menos em campo, né? E mais um jogo horroroso do Luciano de meia, porém ele ficou com nota 3, porque ele ainda conseguiu uma finalização quando ele estava dentro da área. Então a gente vê que o Luciano ele só joga bem quando ele está ali próximo da área. Quando ele não está próximo da área, ele não participa do jogo, né? Essa é a realidade. Fala quantas vezes o Luciano participou do jogo ontem. Deixa aí nos comentários. Quantas vezes vocês viram
o Luciano participando do jogo ontem. Ferreirinha ontem, ele fez aquela famosa fumaça que ele sempre faz, mas não conseguiu concluir em fogo. O fogo que é o famoso gol, né? Ele não conseguiu fazer o gol, mas acertou o cruzamento pro Rian, então ficou com 6,5. Rian Francisco que fez aquele gol de cabeça, onde ele cabeceia pro chão e a bola sobe, e ficou com nota 8. E será que o Zubeldia vai perceber que o Rian ele deve ganhar mais oportunidades? Pelo o que ele falou na entrevista coletiva dele, ele tá orgulhoso do Rian e talvez ele tenha percebido que o Rian deve ganhar oportunidades, né? Mas ele demorou, né, para dessas oportunidades. São 2 jogos praticamente do Rian que ele entra como titular e 2 gols, né? Então você vê que se você der oportunidade para um moleque como esse, ele vai estar brocando, porque ele é fazedor de gol, né? Agora, os jogadores que entraram no segundo tempo, que foram, deixa eu ver se eu lembro todos. O Cedric, Rodriguinho, Marcos Antônio e, se eu não me engano, o André Silva. Se eu não me engano, entraram esses 4 no segundo tempo. Eu não lembro se o Zubeldia fez as 5 mudanças. Não vou conseguir lembrar. Mas ficaram, eu não dei nota para esses jogadores, né? Até porque o segundo tempo de São Paulo foi morto e não rendeu tanta coisa assim, né? Agora eu vou estar falando um pouquinho sobre a situação de Lucas Ferreira no São Paulo. Por que a situação de Lucas Ferreira no São Paulo? O Cruzeiro sinalizou o possível pagamento da multa rescisória do Lucas Ferreira, que é atualmente 40 milhões de reais. Então o São Paulo está correndo o risco de perder o Ferreira para o Cruzeiro. Só que o São Paulo e o próprio Lucas Ferreira e o staff do Lucas Ferreira não quer que ele saia agora, né? Ele que está em uma ótima fase no São Paulo, não quer ver ele saindo, mas talvez ele possa sair no ano que vem, mas pro mercado exterior, pro mercado da Europa, não para outro clube brasileiro. Então o São Paulo vendo essa sinalização do possível pagamento da multa do Lucas Ferreira, o São Paulo vai aumentar, né? Vai fazer um pequeno reajuste no salário do Ferreira pra multa dele ficar mais alta, né? Então a multa dele ficando mais alta, o Cruzeiro não conseguiria comprar, mas não é só o Cruzeiro que tá de olho, né? No Ferreira, no Lucas Ferreira. Tem vários clubes que tá de olho. Se eu não me engano agora, deixa eu ver. O Cruzeiro, Palmeiras, Flamengo. E tem vários outros também. Tem muitos clubes que estão de olho no Ferreira. Até porque o Ferreira, ele tá jogando bem, né? Então, tem que tomar cuidado para não perder o Ferreira, né? Essa é a realidade. São Paulo que vai tentar aumentar o valor do salário dele. Aumentando, fazendo esse pequeno reajuste. A multa dele pro mercado aqui brasileiro fica um pouco mais alta. E pro mercado europeu também. Então, é uma notícia até boa, né? São Paulo tá segurando esse moleque, significa que a gente não vai vender ele barato. Espero eu. Espero eu, né? Porque o Belmonte disse que não vai vender ninguém barato, mas vendeu o William Gomes. Então vamos ver aí se vai vender ou não o Ferreira. E agora uma última notícia no vídeo de hoje é sobre o Rodrigo Nestor. O Rodrigo Nestor ele foi emprestado para o Bahia e o empréstimo foi com opção de compra. Porém, para o Bahia comprar, ele teria que bater algumas metas que ainda não tinham sido divulgadas. Mas o Nicola, né, eu estava assistindo o vídeo do Nicola hoje, ele passou, né, ele divulgou essas metas do Nestor e eu vou estar passando para vocês a meta do Nestor, né? Então, os códigos dessa parte do vídeo vai diretamente pro Nicola. As metas são as seguintes: pro Rodrigo Nestor ser comprado pelo Bahia, ele tem que jogar 25 jogos esse ano. Rodrigo Nestor, que atualmente já atingiu 11 partidas pelo Bahia, então faltam somente 14 para ele ser comprado pelo Bahia. O que vocês achavam do Rodrigo Nestor quando ele jogava no São Paulo? Vocês achavam que ele jogava bem ou que ele podia mostrar mais futebol pela equipe tricolor? Deixa aí nos comentários. E ó, se você quer informações diárias sobre o São Paulo, análise de jogos e muita opinião, você encontra aqui no Eterno Tricolor News. O vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, comenta e valeu!